Amém, meus irmãos? Vamos ler a Bíblia. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo de número 47. A partir do versículo 1. Ezequiel capítulo de número 47, a partir do versículo 1. Amém, meus irmãos? Amém. Quem não tiver uma Bíblia, alguém olhando aí, acompanha aí, ajuda essa pessoa, por favor. Ezequiel 47, 1, diz assim: Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel ou a cana de medir, e mediu 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar e pelas águas que me davam nos lombos, mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e disse-me: Vês isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvore de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá? Haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde o Enguede até Engraim. Haverá um lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie será como um peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus cachos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio e à sua margem, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém. De 1 a 10. Responda para você o nível do relacionamento que você tem com Deus. De 1 a 10, responda para você o grau de relacionamento que você mantém com o Senhor Deus. De 1 a 10, diga-me, como que eu estou? Como que é o meu relacionamento? É um relacionamento raso? É um relacionamento artificial? Ou o meu relacionamento com o Senhor Deus tem sido um relacionamento profundo, que para viver esse relacionamento eu tive que mergulhar mais fundo, eu tive que ir muito além. De 1 a 10, que tipo de relacionamento você tem com Cristo? Que tipo de relacionamento você tem com o Senhor Jesus?
de 1 a 10, que tipo de relacionamento nós temos tido com o nosso Deus? Esse texto em apreço, em meio a todo o livro de Ezequiel, o Ezequiel é um profeta que ele profetiza no tempo do exílio. Ele já está, na verdade, lá em Babilônia, e Deus dá várias visões para Ezequiel em relação ao futuro do povo hebreu, em relação ao futuro do povo de Jerusalém. Esse texto aqui em apreço, ele é um texto onde Deus dá uma visão de Ezequiel, a Ezequiel uma visão esperançosa, uma visão de esperança. Para esse tempo aqui, Deus estava profetizando para um tempo, 70 anos depois. Alguns dizem que esse texto já se cumpriu 70 anos depois do cativeiro. Outros dizem que esse texto se cumpriu quando Cristo veio ao mundo. E ainda tem os intérpretes escatológicos que diz que literalmente esse texto ele vai se cumprir na segunda vinda de Cristo, na segunda fase da sua segunda vinda, quando ele estabelecerá o milênio sobre a terra. A questão é, Ezequiel está num lugar cativo e a nação está devastada, e Deus o leva à porta do templo em Jerusalém e faz que Ezequiel enxergue um homem ou um anjo, certamente um anjo, do capítulo 40, do versículo 3. Diz que aquele anjo aparece para Ezequiel, e a Bíblia diz que esse anjo ele vai e ele mede 500 côvados, aproximadamente 600 metros, meio quilômetro ele mede, e diz que Ezequiel entra com ele no meio daquelas águas que é medida, que vai entrando no rio, e diz que essas águas dão nos tornozelos de Ezequiel, e ele torna a medir outra vez 500 metros ou 600 metros, e diz que as águas agora dão nos joelhos de Ezequiel. Depois ele mede mais 1000, dá nos lombos, e daqui a pouco ele mede pela quarta vez mais 1000 metros, 1000 côvados, e diz que é um rio enorme que não se pode passar a pé. Para se entrar nesse rio, teria que mergulhar a nado para poder entrar aquelas águas. Tudo isso que Ezequiel está vendo é uma visão esperançosa para o povo de Israel. É onde Deus leva Ezequiel bem próximo do Mar Morto. Literalmente, essa visão ela está se dando em relação ao lugar onde está o Mar Morto localizado. E literalmente hoje lá em Israel o Mar Morto está secando cada vez mais. O lugar onde o Mar Morto existe é o lugar mais baixo da terra geograficamente. Ele está a 450 metros abaixo do nível do mar, e esse Mar Morto ele tem 450 metros de profundidade, porém ele tem 25% de sal. Ele é muito salgado, nada existe naquele mar, não se dá peixe. E se você entrar no Mar Morto, eu já vi pessoas entrando e mandando por vídeo lá, a pessoa não consegue afundar, porque é tanto sal que as pessoas não conseguem afundar naquele mar. Essa visão Deus está dando em relação a essa região onde está o Mar Morto. Mas hoje mesmo, é no nosso tempo que está acontecendo. O Mar Morto está encurtando, e em volta do Mar Morto está aparecendo algumas piscinas de água, alguns tanques de água, e os arqueólogos eles estão assim sem saber explicar o porquê que aquelas piscinas ou tanques de água estão aparecendo, porque quando eles foram provar a água, não é salgada, é água potável, água literalmente potável. E aí eles estão ligando esse acontecimento hoje lá no Mar Morto em Israel a esse texto aqui, como apontando uma preparação em volta do Mar Morto, essas piscinas que estão aparecendo com água potável, e que eles vão encher mais e mais até se cumprir literalmente dessas águas potáveis, entrar dentro do Mar Morto, tornar
tornar o mar morto um mar vivo, saudável, produzindo peixe e fazendo toda aquela região que é árida, fazendo aquela região acontecer literalmente o que diz o texto, um lugar onde haverá abundante árvores que dão frutos. Eles dizem que certamente isso vai acontecer literalmente no milênio de Cristo. Se isso está sendo preparado, se isso é verdade, eles não têm por que explicar, a não ser um texto que diz que as águas saem do templo de Deus. Claro, aqui Ezequiel tem uma visão do templo em Jerusalém, mas o que eles entendem, os estudiosos, é que esse templo é espiritual, que é do próprio templo de Deus dos céus, que está aparecendo águas, que Deus está fazendo aparecer águas ali, naquelas bacias em volta ao mar morto em Jerusalém. Então veja só, se isso está acontecendo, nós já estamos vivendo uma preparação para o milênio de Cristo. Se a terra está sendo preparada para o milênio de Cristo, então a volta de Cristo está para se dar a qualquer momento da nossa vida. A questão é, eu perguntei para você que nível de relacionamento de 1 a 10 nós temos com Deus. De 1 a 10 eu tenho 2, 3, 4, 5, eu tenho 9, eu tenho 10. Eu estou pleno no meu relacionamento com Deus. Porque o texto aqui em apreço, quando o anjo, ou esse homem que aparece para Ezequiel, mede os 1000 côvados do primeiro, diz que aparecem as águas que está apenas nos tornozelos de Ezequiel. A pessoa que ela entra no relacionamento com Deus, mas ela não vai muito fundo naquele relacionamento. Na Bíblia tem um monte de gente que ela teve um tipo de relacionamento com Deus raso. Teve um monte de gente que acompanhou a Cristo de uma maneira rasa, aonde ela nunca desfrutou plenamente o que Cristo tinha para ela, porque o relacionamento com ela foi esse relacionamento dos tornozelos. Eram as pessoas que iam atrás de Jesus. Você lembra quando Cristo multiplicava pães? Por exemplo, em João capítulo 6, quando a multiplicação de pão, diz que 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, se alimentaram de pães multiplicados por Cristo. A partir de então, as pessoas seguiam a Cristo em um relacionamento raso. Que tipo de relacionamento raso que fazia que os homens viessem atrás de Cristo? É porque eles iam atrás de Cristo para ver os sinais acontecer, para ver os milagres acontecer. Alguém disse para mim que nós precisamos ver milagres para crer, e eu disse para a pessoa que milagre não faz ninguém ficar mais nem menos crente. O milagre pode, a princípio, até despertar, até motivar a pessoa, mas o milagre, ele não dá sustentação cristã para ninguém. Uma prova disso é que Deus foi lá no Egito, executou juízo sobre os 10 deuses do Egito através das pragas. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez o povo passar a seco no mar vermelho. Depois que o povo chegou no deserto, Deus fez água sair da rocha. Em Êxodo capítulo 17, Deus fez que pão, maná, fosse mandado do céu para aquele povo. Deus fez maravilha com aquele povo de Israel. Deus fez que as roupas não envelhecessem. Deus colocou uma coluna de fogo durante a noite, e eles viam literalmente os sinais de Deus. Durante o dia havia uma nuvem e cobria eles com sombra, e aqueles eram os sinais de Deus. Deus fazia milagres extraordinários na vida do povo de Israel, mas depois, por causa da desobediência, por causa da rebeldia deles, quando você chega lá em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para falar com Deus e recebeu
sabemos aonde está esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Faze-nos Deus, para que nós os sigamos. E Arão e Uz diz assim: tragam os pendentes, os brincos, as pulseiras, as joias de vocês. E eles trazem, fazem aquele montão de joias preciosas e metais, e eles jogam no fogo e fazem a semelhança de um bezerro, e dizem para o bezerro: está o nosso Deus que nos tirou do Egito. E eles fazem uma festa a um Deus de metal. Então milagre não faz ninguém crente. Não vem com essa que você quer ver milagre acontecer para você ser mais crente. Não vem com essa de ficar: pastor, eu lembro daquela época que milagre acontecia, que morto ressuscitava, que aleijado andava. E aí? Eu conheço um monte de gente que diz assim para mim: pastor, sabe, eu fui arrebatado, eu tive uma visão, Deus me levou para o céu. E outro diz: Deus me levou para o inferno. Ele tem experiências tremendas com Deus. E eu olho para o camarada, o cara está mais morto do que vivo. Porque milagres não sustentam ninguém na fé. Milagres não é a base para ninguém ser mais nem menos crente. Pode ser um ponto de partida para as nossas vidas, mas não é o essencial. Esse povo que seguia a Jesus, eles serviam a Cristo com um relacionamento nos tornozelos. No capítulo 6, no versículo 25 de João, a Bíblia diz que está uma multidão. Cristo se volta para eles e dizem: me siga, não pelos milagres que vocês viram e pelos sinais. Me sigam não pelo pão que vocês comeram, esse pão que eu multipliquei, mas me sigam e me sirvam pelo pão que Deus, o Pai do céu, vos dá. Porque se vocês comerem esse pão, vocês terão vida para sempre, vida eterna. Cristo está falando: o seu relacionamento comigo não pode ser baseado em sinais e milagres. O seu relacionamento comigo não pode ser tão vazio, não pode ser tão raso. Qual o grau de relacionamento que eu tenho com Deus? Nos tornozelos. Que eu estou atrás de Deus só quando a barriga dói, só quando o calo aperta. O pastor Zé não está aqui pela manhã porque ele tem um compromisso com a família, mas agora à noite, mas de manhã eu tive uma conversa com ele e citávamos de pessoas que eu vi na igreja, muitas. Aí eu falo para você: eu sou pastor há 20 anos, então eu já vi de tudo na igreja, tudo um pouquinho. E eu já vi gente que ficava na igreja, sabe por quê? Porque tudo ia mal para ele. Estava desempregado, estava em crise econômica, ele estava com problema na família. Aí ele virava crente, aí ele vinha para a igreja. Aí Deus, ele é misericordioso, abre porta de emprego, sara o relacionamento familiar. E daqui a pouco, quando o camarada está muito bem na igreja, aí você pensa: agora ele vai aprofundar mais, ele vai levar até os joelhos, quem sabe, daqui a pouco ele está nos lombos, e daqui a pouco ele vai entrar mais ainda. Aí o camarada some da igreja, o camarada abandonou na igreja, e você procura o indivíduo. Ele fala: pastor, é o seguinte, eu não tenho mais tempo não, pastor. É por quê? Porque eu estou trabalhando muito. Qualquer semelhança é pura coincidência. É porque eu estou trabalhando muito, pastor, estou muito ocupado. Eu não tenho tempo mais para Deus, eu não tenho tempo mais para servir ao Senhor, porque o meu relacionamento com Deus é muito raso, sabe? Eu só vou atrás dele quando eu estou no aperto. Aí eu fico crente, eu fico pentecostal, aí eu me consagro, aí eu não falo com culto, aí eu fico fervoroso, porque eu estou precisando dele. É muito raso isso. Isso é para quem se conforma com pouco. Isso é para quem diz assim: olha, eu quero apenas um pouco de Deus. Tem gente que ele tem uma vida e um relacionamento com Deus meia boca, meia sola. Ele não sabe se vai, ele não sabe se fica. Uma hora ele está animado na fé, e está aqui, e pula, e se agita, e agora diga: agora vai. Ele vai passar para o segundo estágio, aí ele
outra vez. Ele recua, volta para trás. Porque é um relacionamento raso que ele tem com Deus. É um relacionamento que as águas estão fluindo do trono do Senhor. As águas estão descendo. As águas que curam. As águas que produzem frutificação. As águas que faz o lugar árido tornar-se fértil. O mar que não produz nada começar a produzir peixe. As águas estão fluindo, mas só dá nos tornozelos dele. É um relacionamento muito raso. E um relacionamento profundo com Deus, queridos, ele não fica só no primeiro estágio. Eu vim na igreja, eu aceitei Jesus como Salvador. Não. Um relacionamento com Deus, ele tem estágio e mais estágio. E daqui a pouco você está tão relacionado que você não consegue mais se conformar com um pouco de Deus. Com um pouco. Você sempre vai desejar assim: eu quero mais dele, eu quero conhecê-lo mais, eu quero provar mais dele. Ainda está pouco. Aí você vai ter que mergulhar, vai ter que passar nado esse rio que flui do trono de Deus. Amém. Sabe o que acontece, amados? É que o anjo vai e mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e Ezequiel entra aos 500 metros. Ele entra as águas, e a Bíblia diz que dá nos joelhos de Ezequiel. Ele está lá com água nos joelhos, mas Ezequiel, ele se interessou em entrar um pouco mais. Ezequiel não se conformou com um relacionamento raso, mas parece que esse relacionamento que dá ali nos tornozelos de Ezequiel é pouco para Ezequiel. Parece que o anjo entende que o rio pode dar mais para ele, que o que flui do trono de Deus pode levar Ezequiel a uma vida mais profunda com Deus, a experiência melhor. E a Bíblia diz que o anjo vai lá e lança lá a sua cana e mede mais 1000 metros. E Ezequiel de pronto segue para dentro dos 1000 metros e agora dá nos lombos de Ezequiel. Olha, eu estou bem, está muito bom. Esse rio é curador, essas águas é purificadora, está nos lombos. E agora, Ezequiel, o anjo lança mais 1000 côvados para dentro, e Ezequiel olha, ele começa a se aprofundar, ele diz: não sinto mais os pés, e eu tenho que mergulhar, eu tenho que passar a braçada, eu tenho que nadar, para que eu possa entrar e me relacionar mais profundamente com o Senhor Deus da minha vida. Aí eu fico pensando, se Deus tem um rio que flui do seu trono, se Deus tem um rio que produz cura, que esse rio produz cura, diz que aonde ele passa, aonde há sequidão, aonde tem criaturas mortas, no versículo 9, diz que aquelas coisas seriam mato e seco, começa a ser vivificado por aquele rio que passa. E eu quero dizer que quando essas águas começam a fluir na nossa vida, a primeira coisa que ela faz é começar a curar nas nossas vidas tudo que está morto. Quando ela passa por nós, ela começa a curar, mas ela precisa chegar a um nível mais profundo nas nossas vidas. É interessante que depois que Ezequiel vai e ele entra lá nas águas mais profundas, o anjo pega Ezequiel, pode ver o texto, e traz Ezequiel para a margem do rio. Ou seja, até um relacionamento com Deus profundo. Embora Deus mostre, eu tenho um relacionamento profundo com você, e eu quero que você vá mais fundo. Eu quero que você não se conforme com pouco, mas você deseje mais, se abra mais. Deus nos traz para a margem, como se disser assim: não depende apenas de mim, depende de você também. Ezequiel volta para a margem, para que Deus ensine para ele: Ezequiel, o que você quer? Nos tornozelos? Você quer, Ezequiel, nos joelhos? Você quer nos lombos? Ou você quer mergulhar profundamente? Que tipo
tipo de relacionamento você quer comigo? Quando você estiver lá com a sua vida rasa, cheia de dificuldade e de problema, você vai lembrar que eu sou Deus e você vai correr para mim. Ou você com um problema ou sem problema, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com gente morta ou gente viva, em toda circunstância você vai mergulhar mais fundo em um relacionamento comigo, Ezequiel. É isso que Deus quer saber de Ezequiel. E é isso, irmãos, que o Espírito Santo quer saber da gente nessa noite. Quer saber que tipo de relacionamento nós temos e nós queremos com o nosso Deus. Você sabe que quando Cristo falou de águas, lá em João 7, e no versículo 37, está tendo uma festa lá em Jerusalém, e ele sobe ao templo, e todos estão lá procurando por ele. Daqui a pouco ele se coloca em pé no meio do templo, e ele diz para todos: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele está falando: olha, se você crê em mim, não como os milagres que eu faço, não pelos sinais que eu faço, não pelas curas que eu produzo, mas se você crê em mim, como diz a Bíblia, a Escritura, vai fluir rio da sua vida, porque você não vai ter uma fé artificial, mas uma fé baseada na profundidade de um relacionamento comigo. Através da minha palavra vai fluir do seu interior um rio. Sabe, queridos, quando Cristo encontrou a mulher samaritana, lembra? A mulher está junto ao poço de Jacó, Jesus está junto ao poço de Jacó. Começa um diálogo e uma desculpa, judeu, samaritano, não conversa, e etc e tal. Lá no versículo 12, 13 e 14, Cristo pede água para aquela mulher, e ela fala: não, água eu não vou te dar, aqui é o poço de Jacó, aqui o poço é fundo, eu sou a mulher. E começa aquele diálogo, parece que a pessoa fica arrumando desculpa para não se relacionar. E tem gente que está assim, ó, de desculpa para não se relacionar com Deus. É essa mulher. Aí Cristo fala para ela no versículo 13 do capítulo 4 de João: mulher, quem toma dessa água do poço de Jacó, ele vai tornar a ter sede, e ele vai vir aqui para pegar dessa água outra vez. Mas se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der fará no seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele está falando: é o seguinte, mulher, eu quero um relacionamento mais profundo com você. Eu quero que você prove de uma água que vai saciar não só você por fora, não só os seus traumas de ter 7 maridos, não só os seus complexos, mas eu quero dar uma água para você que vai curar você por dentro, por fora, e vai levar você para uma eternidade comigo. Meus amados, veja só, relacionamento artificial não produz cura como nós precisamos, porque uma cura física, um milagre que aconteça na nossa vida, não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é uma vida de relacionamento profundo com Deus. É quando a pessoa fala assim: eu não quero me conformar com pouco, eu quero mais de Deus, porque Deus tem mais para mim. É quando a pessoa fala assim: eu já provei, eu já conheci, mas eu sei que tem coisas que eu não provei, e que está com Ele, Ele pode me dar, Ele pode me revelar. Lá em 1 Corinto, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: coisas que os olhos não viram, que o ouvido do homem não ouviu, que não desceu ao seu coração, são coisas que Deus tem para aqueles que amam a Deus, e Deus já nos revelou através do seu Espírito Santo. Ele fala: Deus não está preso a um limite, a um sistema. Deus não está preso a uma experiência, nem a um milagre. Deus, Ele tem mais para nós. Deus tem mais para as nossas vidas. E eu quero dizer para você uma coisa:
nós às vezes não somos curados por falta de profundidade no relacionamento. Talvez aquelas águas que davam nos joelhos eram suficientes para curar as margens do rio, porque elas estavam ali nas margens do rio, nas margens do Mar Morto. Já podia curar o Mar Morto na parte externa dele, já podia produzir algumas árvores ali. Quando ele mede mais 1000 côvados e ele entra mais um pouquinho, e mais 1000 e mais 1000, e daqui a pouco ele entra e ele não consegue passar, a não ser através de braçada, através de nada. Ele tinha que mergulhar profundamente naquele rio. Você vai ver que o rio que tinha 450 metros de profundidade, a Bíblia diz que aquele mar de 450 metros de profundidade, que é totalmente salgado, que não tem peixe naquele mar, a Bíblia diz que aquele mar, ele começa a tornar-se saudável, potável, e naquele mar começa a aparecer peixes de todas as espécies, onde os pescadores irão e pescarão naquele mar que nunca produziu nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele tem que às vezes curar a gente por dentro primeiro. Deus tem que curar primeiro a gente lá no nosso íntimo primeiro. Deus tem que curar a gente primeiro de dentro para fora. Deus tem que entrar na nossa alma de acordo com o nosso relacionamento. Deus entra lá dentro da nossa alma e Ele cura os nossos traumas. Deus cura os nossos complexos. Deus cura as nossas mazelas interiores, para depois que, através da cura interna, nós venhamos ser curados externamente por Ele também. Sabe qual é a pior doença da nossa geração? Que pega todo mundo, velho, moço, criança, é a tal da depressão. E eu entendo, e é comprovado, que essa tal de depressão chama-se pelos estudiosos uma doença psicossomática. É a doença do psíquico. É quando você é atingido na sua mente e você reage de uma maneira que você não tem controle sobre isso. Isso é comprovado. Eu conversei com um rapazinho, ele estava dando palavras de acusação sobre uma situação de outra pessoa. Eu olhei para ele, eu falei: você não sabe como você reagia se acontecesse com você. Você não sabe como é que você se reagia se você se visse traído pela sua esposa, se você se visse traído pelo seu esposo. Você não sabe como você reagiria se você tivesse a perca de um filho recém-nascido. Você não sabe porque às vezes fica confortável dizer: não, a pessoa está mal da mente, a pessoa está mal porque ela está oprimida, porque é o diabo. Não, às vezes não é o diabo. Às vezes a mente da gente não consegue suportar alguns traumas da vida humana, algum choque da vida humana. E quando nós somos atingidos com mazelas dessa vida, nosso interior é ferido e nós temos reações diversas que nós não temos controle sobre ela. Eu disse um tempo atrás para vocês aqui sobre a minha esposa. Minha esposa, quando eu era pastor na Vila Jaguara, no último ano, ela ficou depressiva. Mas depressiva, que ela disse que ela tinha até faltando até coragem para dar banho nas crianças. Ela disse para mim, ela contava na época que para ela levantar da cama, ela tinha que ir rolando na cama, porque quando ela fosse cair, ela conseguia colocar o pé e ela ficava de pé com muita dificuldade. Ela sentia cansaço no corpo, ela sentia fadiga, ela sentia sono o tempo inteiro. Aí nós fomos para o médico, e o médico fez exame de sangue, está tudo normal, fez exame de coração, está tudo ok, fez exame de colesterol, está tudo ok, e a mulher doente. Aí veio os espiritualistas: pastor, isso é demônio, pastor. Eu falei: não, meu irmão, peraí, como demônio? Se eu não conheço, se eu não conhecesse a minha esposa, até eu ia retribuir que é alguma coisa de grau espiritual, mas não era demônio, era doença psicológica. É quando você perde o controle sobre aquilo lá. Aí eu tive uma reunião com os pastores em Caieiras, aqui na nossa igreja,
E eu ia falar para o pastor, que era o pastor presidente da igreja que eu cuidava, que eu ia entregar a igreja para levar minha esposa lá para Rio Grande da Serra, ficar com os pais dela, cuidar dela com muito amor, até que ela se restaurasse da sua saúde mental. Quando eu resolvi naquela semana em oração levar minha esposa, entregar a igreja e voltar para casa de uma maneira de Deus, súbita, numa manhã que eu não sei que manhã foi aquela, mas foi a manhã que cumpriu-se literalmente o Salmo 30, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Naquela manhã minha esposa acordou cedo, acordou com vigor, acordou fortalecida, acordou de pé, fez café, arrumou um trabalho, foi viver a vida e até hoje está curada para a glória de Deus. Você entende que um relacionamento profundo nos cura por dentro? Um relacionamento profundo cura a nossa alma, cura os nossos traumas, cura a nossa mente. Por isso que se você precisa de cura, você pode ir no psicólogo, pode ir, não tem problema, pode ir no psiquiatra, não tem problema. Mas sabe, de vez em quando, o que vai curar a gente por dentro dos nossos traumas, das nossas mazelas, é a gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque tem uma hora que os psicólogos não têm resposta, os médicos não têm resposta, mas a resposta para a tua restauração Deus tem, Jesus tem, o Espírito Santo tem, e Ele pode tocar onde ninguém pode tocar, e pode te curar aqui, agora, nessa noite, meu querido, minha querida. Ele pode fazer isso, Ele é Deus. A questão é: nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento mais e mais. O que a gente precisa dizer: Deus, eu não quero um relacionamento artificial com o Senhor. Eu não quero lembrar que eu sou crente domingo 18 horas. Eu não quero lembrar que eu sirvo ao Senhor domingo 18 horas. E eu quero parar de dar desculpa que eu não tenho tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para me fechar 10 minutinhos e ficar de joelhos sozinho. A minha esposa falava assim: olha, eu sinto cansaço para tudo, até para comer ela sente cansaço. Mas ela falou uma coisa, eu não consegui sentir falta de louvar a Deus. Então ela estava na cama e ela estava louvando a Deus. Chegava para o culto, ela ia se arrastando, mas começava a louvar, Deus dava força para ela. Eu ia orar com ela, ela na cama lá orando, às vezes lá deitada orando, às vezes ajoelhava um pouquinho, orava, mas a gente sabia o seguinte: olha, aquilo que o médico não pode fazer, Deus pode. A solução que eles não têm, Deus tem. A saída que ninguém tem, Deus tem. E isso vai ser mudado através de um relacionamento profundo com Deus. É quando eu me aprofundo mais e mais. O que sua alma precisa, o que sua mente precisa, o que o seu coração e o meu precisa, é um relacionamento profundo com Jesus. É não se conformar com pouco, é dizer: Deus, eu estou sedento por teu Espírito, eu estou sedento por tua presença. Ele é a água que eu preciso, Ele é o bálsamo que eu preciso, e Ele sim pode me curar internamente. Ele curou o rio internamente, irmãos. Esse rio até hoje não produziu peixe. Acredite uma coisa: nós, a igreja de Jesus, no milênio, em breve, nós veremos isso aqui se cumprir literalmente. Nós veremos um aborto hoje que não produz peixe, um aborto que não tem sinal de vida em seu redor, a não ser essas poças, água que aparece de uma maneira sem explicação. Sabe, nós, a igreja, veremos literalmente aquele mar morto totalmente potável, esses pescadores pescando em volta do mar morto, muitas árvores dando peixe, dando frutos, cada uma em seu mês. A igreja viverá isso literalmente no milênio do Senhor Jesus, amados. Sabe por quê? Porque o rio do trono de Deus, ele flui sobre aquele lugar. E eu quero te dizer uma coisa: o rio de Deus, ele não parou de fluir. O rio de Deus continua fluindo no seu templo. Quando você vem na igreja, sabe o que Cristo falou para Nicodemos? Nicodemos, príncipe dos judeus, está em João capítulo de número 3. Ele questionou a Cristo, falou: olha, estou aqui de noite com o Senhor,
E eu queria saber como que acontece isso, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ele veio perguntar como é que Cristo fazia aqueles milagres. Ele nunca tinha visto ressuscitar morto, curar cegos, etc. E Cristo falou: Nicodemos, meu irmão querido, você é príncipe dos judeus, mas você não entende do que eu tenho. Isso aqui é espiritual. É o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar nele. Sabe por quê? Porque quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido somente do ventre da mãe, ele continua humano. O seu entendimento das coisas é humano, é racional. Mas quem é nascido da água e do Espírito de Deus, ele entende as coisas de Deus. Você me entende? Nascer da água é se aprofundar no Espírito, no relacionamento com o Espírito de Deus. Entenda uma coisa: os homens que abalaram o mundo, que após a morte, a ressurreição e a ida de Cristo aos céus, aqueles homens, 12 mais 70 mais 500, que está no capítulo 1 de Atos, eles abalaram o tempo deles. Mas sabe o que eles diziam para os doentes? E eles eram leigos, eles não eram muito bem estudados, mas eles chegavam, a exemplo de João e Pedro, lá na porta do templo Formosa, em Jerusalém. Ele chegou para o coxo pede uma esmola, ele diz assim: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E ele pega o coxo pelas mãos, e as pernas do coxo se fortalecem, e o coxo entra daqui a pouco no templo, sarado, louvando e adorando a Deus. Hoje tem uma época onde a gente tem a prata e a gente tem ouro, mas falta a profundidade para dizer: com prata e com ouro eu tenho Deus, eu tenho mais para oferecer para os perdidos. Hoje é um tempo que certamente nós daríamos uma esmola. Hoje é um tempo que nós temos a prata e o ouro. Eles não tinham prata e ouro, mas eles tinham aquilo que aquele homem precisava. Aquele homem dizia: eu preciso de cura. Ele falava: não, você precisa ser atingido na alma por uma experiência real com Deus, que mudou a minha vida de uma maneira real, e pelo meu relacionamento com Ele. Então o que nós temos, nós vamos dar para você. Receba uma cura. E aquele homem foi curado. Amém. Sabe o que Spurgeon dizia? Dá-me Deus 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, e com esses homens eu vou abalar o mundo. Ai, irmãos, homens que diz: Deus, tudo que eu quero é mais de ti na minha vida, é ser cheio do teu Espírito Santo mais e mais. Sabe, Deus, é ter um relacionamento aprofundado contigo, íntimo, não artificial. É um relacionamento onde eu vivo diante de ti, eu aprofundo essa vivência mais e mais. E quando a experiência acontece, eu procuro em ti uma maior, mais profunda, mais íntima, porque tu, Deus, és uma fonte inesgotável para mim. Sabe, queridos, esse rio é curador e é espetacular, porque a cena do capítulo 47 de Ezequiel, ela que vai cumprir-se um dia literalmente, narra que aonde aquelas águas passavam, irmão, aonde havia coisa morta, as coisas passavam a viver. Aonde a vida não estava presente, a vida começava a aparecer. Esse rio que passa um dia literalmente lá em Jerusalém, lá no milênio, que as águas estão sendo preparadas já em volta do Jordão, sem que ninguém explique de onde que vem elas, mas ela vem do trono de Deus do céu. É Deus que está fazendo aquelas águas aparecerem lá. Eles não têm explicação, a Bíblia tem. Esse mesmo rio está fluindo ainda hoje, está fluindo nesse lugar. E esse rio aqui, aonde ele passar das nossas vidas, ele vai curando. O que nós precisamos é entender o seguinte: eu preciso ter um nível de relacionamento com Deus, não raso, mais profundo. Porque quando eu vivo um relacionamento profundo com Deus, Deus começa a sarar as minhas coisas, Deus começa a sarar a minha vida, Deus começa a sarar o meu casamento, Deus começa a sarar os meus negócios. É uma questão de princípio, querido, de princípios, que Cristo falou em Mateus 6,33, não era uma ficção,
Não é um versículo para você decorar e falar que bonito aquele versículo. O que ele falou é real e acontece. Ele faz que aquilo aconteça literalmente ainda hoje na sua vida e na minha vida. Eu e você precisamos fazer como Ezequiel. Ele me levou e mostrou o rio, mas agora eu vou começar a entrar nesse rio, pelos joelhos, pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e depois eu vou mergulhar. Se eu mergulhar, eu verei Mateus capítulo 6 e o versículo 33 cumprir-se na minha vida, literalmente. Sabe o que está escrito lá? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer nessas palavras. Você precisa acreditar que quem falou foi Jesus de Nazaré. Ele disse: olha, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas da sua vida serão acrescentadas. Lá para eles era o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Tudo que você precisa está em Deus. Deus tem tudo que você precisa. Se nós nos aprofundarmos no relacionamento com Ele, Ele vai começar a acrescentar dentro da sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério. Ele vai começar a acrescentar na sua vida. Ele vai começar a acrescentar palavras do Senhor Jesus. Agora, eu já escutei gente dizendo: pastor, eu dou um passo para frente e desce para trás. E eu sei por quê. Porque o relacionamento de Deus com ele é um relacionamento raso, onde ele pensa que ele pode se matar, que as coisas vão dar certo. Eu quero dizer que você não precisa se arrebentar para as coisas dar certo. O que você precisa e que eu preciso é me relacionar com Deus profundamente, para Deus fazer as coisas darem certo. Você quer ter um casamento que dá certo? Deus pode fazer esse casamento dar certo. Quer ter uma vida espiritual que dá certo? Um ministério que dá certo? Deus pode fazer isso dar certo, de acordo com o seu e o meu relacionamento com Ele. Eu acho que é 1 de Reis capítulo 13. Ezequiel, Eliseu, está velhinho. Aí o rei de Israel vai encontrar com ele. E de vez em quando eu lembro disso aí. Eu acho interessante porque é na morte de Eliseu. Eu acho que é 1 Reis 13 ou 2 Reis 13, eu não lembro agora direitinho. Mas ele vai ter com Eliseu e Eliseu diz: olha, pega uma flecha, joga pela janela. Ele pega uma flecha, pela janela. Eliseu vai lá. A Bíblia diz que Eliseu já não enxerga. Eliseu vai lá e pega a flecha agora e golpeia o chão. Aí ele golpeia 1, 2, 3. Eliseu fala: quantas vezes você golpeou ele? 3. Por que você não golpeou 5? Por que você não golpeou 6? Por que você não golpeou mais as flechas? Com a flecha no chão. Sabe por quê? Se você golpeasse mais, Deus faria você vencer todos os seus inimigos. Mas você vai vencer os sírios só 3 vezes. Sabe, tem gente que o relacionamento é raso, é meia sola, ele se conforma com um pouco, mas Deus tem muito para ele. Deus não tem uma meia vitória, Deus tem uma vitória completa para a nossa vida, querido. Tem gente que vive de meias vitórias, meias conquistas. Deus tem uma conquista completa para você. Sabe o que é lindo na morte do pastor Billy Graham, pastor Roberto? Quando ele escreveu aquele artigo, é que alguém, um leigo, escreveu lá na internet: que maravilha, né? Morreu 99 anos, marcou o seu tempo, limpo, sem escândalo, sem vergonha, deixou um legado de dignidade cristã. Eu quero dizer para você uma coisa: Billy Graham todo mundo conhece, mas tem muita gente que você nunca viu, que você nunca vai ver, que nunca vai falar com você nem comigo, que eles viveram o tempo inteiro servindo a Deus. Não foi com meias vitórias, foi com vitórias completas. Eles vão chegar no final da vida deles sem vergonha, sem escândalo, sem motivo de tropeço, porque eles quiseram da parte de Deus não meia vitória, mas uma vitória completa para a vida espiritual deles. E sabe como é que vem uma vitória completa? Quando a gente se relaciona completamente com Deus, sem reserva alguma. Quando a gente se entrega completamente a Deus, e a gente se relaciona com Ele, e
E não fica atrás daquele relacionamento artificial, de milagre. Aquela irmã que ligou e falou: pastor, sabe, você é meu pastor, mas eu precisava de uma palavra. E eu fui na casa da Maria Chiquinha, e ela profetizou e disse, deixou de dizer. Eu falei: vem cá, e você precisa disso? Se eu prego domingo 1 hora para você na igreja lá, e você precisa disso, você tem uma Bíblia lá, na sua casa, e você precisa disso, você tem uma Bíblia, você tem uma igreja, você tem um pastor, e porque você está atrás de profeta? É porque, pastor, eu gosto de um relacionamento artificial, baseado só em profecias, em milagres, em sinais, em coisas artificiais também. Aí você fala aqui, pastor incrédulo, né? Eu quero dizer para você uma coisa: eu creio em todas as coisas que Deus faz, mas a base da minha vida cristã está aqui, ó. Amém. Essas coisas um dia cessarão. Sabe o que Paulo falou? Um dia as revelações cessarão, as línguas cessarão, as profecias cessarão, tudo cessará. Um dia tudo cessará. Jesus disse: passará até os céus e a terra. Jesus falou: mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra do Senhor continua sendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, querido. A palavra do Senhor continua. João 5,39, Jesus disse: examinai a Escritura, porque vocês cuidai nela, tem a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Examine a Bíblia, se aprofunde, tenha um relacionamento profundo com Deus através da sua palavra. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando para os judeus que criam neles, em João 8,32, mas o versículo 31 fala que eles eram fariseus, eram judeus zelosos, pessoas enfiadas em um sistema religioso, e Cristo está falando para ele: se vocês conhecerem a minha verdade, vocês serão livres de toda opressão religiosa, vocês serão livres, e vocês serão livres, porque a minha palavra libertará vocês. Isso é profundidade cristã, isso é você ir mais fundo em Deus, isso é você aprofundar seu relacionamento com o Senhor. Quando Jesus fala de santificação na Bíblia, é espetacular, porque ele podia falar de muitas formas e de alguns métodos de santificação. Mas ele falou lá em João 17, sabe o que? João 17, ele orando por nós disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estou pregando para você, sabe o que está acontecendo? Essa palavra santificando você e eu, vai purificando a gente, vai lavando a gente, vai melhorando a gente diante de Deus. Sabe o que acontece, amados? A gente precisa aprender mais fundo, a gente precisa se envolver mais fundo, dizer: Deus, eu não quero somente pelos joelhos, pelos tornozelos, eu não quero somente pelos joelhos, eu não quero somente nos lombos, eu quero mergulhar em Ti, Senhor. O meu relacionamento contigo vai determinar a minha cura interior. Quando acontece a cura interior, automaticamente a cura exterior, ela vem de lambuja para nós. Veja que ele cura o rio por dentro, depois que o rio é curado, produz peixes, começa em volta do rio as árvores a aparecer, dando folhas e frutos, e por onde esse rio vai passando, vai levando vida. Eu amo o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um rio que flui todo o tempo, gerando vida onde tem morte, gerando vida onde tem morte, fazendo lugares secos, áridos, tornar-se verdejante. Só o Evangelho de Cristo Jesus tem poder para isso. De 1 a 10, qual é o nível de relacionamento que nós temos com Deus? Você está aqui porque você quer ver algum sinal, algum milagre? É muito pouco. Você está querendo muito pouco de Deus. Eu estou aqui, pastor, porque eu quero que a porta de emprego se abra. Você está querendo muito pouco de Deus. Você tem relacionamento, querido? Olha bem, pastor, eu estou aqui porque eu quero que a minha vida na empresa, nos negócios, comece a dar certo. É pouco. Isso é muito pouco. Quero mais. Diga: eu estou aqui porque eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero conhecer a Deus, porque eu quero morar no céu com Jesus, porque eu quero ter uma vida guardada de todos os pecados desta vida, eu quero ter uma vida guardada de todas as mazelas destruidoras dessa vida.
nós só conseguimos através de uma vida cheia, plena do Espírito de Deus, amados. É ir mais fundo, é se aprofundar dia após dia. Jesus nessa noite tem cura para o seu interior. Jesus nessa noite tem cura para a sua família. O Espírito Santo está aqui para dizer: eu quero curar você por dentro e por fora, quero curar seus negócios, quero curar tudo que você tem, tudo que você é. Deus tem cura para você, e o que você precisa é dizer: Deus, eu quero mergulhar mais fundo, eu quero ir mais fundo no meu relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Para com as desculpas, em nome de Jesus. Para com as desculpas, em nome de Cristo. Nós temos tempo sim, e temos tempo de sobra para orar, ler Bíblia, congregar, buscar a Deus. Sabe o que acontece? É que a gente tem preguiça, é que a gente é desanimado. Sabe o que acontece? É que a gente vai orar e tem hora que o céu se abre e a gente ora uma hora e flui, e tem hora que a gente vai orar e o céu se fecha, parece que o inferno desce na nossa cabeça, a gente não consegue dar uma palavra. Um pastor explicando sobre batalha espiritual, ele falou: quando você começar a orar e você não conseguir orar e ficar difícil orar, insista em orar, porque é nessa hora que o inferno sabe que Deus está ouvindo as suas orações e ele está querendo você impedir de orar. Estamos dentro de uma batalha cristã o tempo inteiro. O que nós precisamos é dizer: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero ir mais fundo no meu relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.